Olá, arteira! Vamos aprender comigo hoje a fazer essa bolsinha? Olha, ela tá uma graça, uma peça pequenininha, bem charmosa, para aquela sua saidinha rápida, onde você vai levar um telefone, um documento, uma chave, tá uma peça bem bacana. E o melhor de tudo, ela é fácil de fazer. Então me acompanha aí nesse vídeo. Eu sou Lucita Glianetti e você tá no canal do Santa Costura Arte com Tecidos. Essa peça aqui, eu fiz ela numa sarja estampada. E essa peça aqui, num tricoline digital. Então ficou legal com as duas possibilidades. Você pode sim utilizar o material que você tem aí na sua casa ou comprar algo específico para ela, que é uma pecinha que vale a pena você investir, porque ela é muito vendável. Eu estou usando aqui a R2. Eu sempre prefiro as minhas peças mais estruturadinhas, então eu sempre trabalho com a R2. E o primeiro passo que a gente vai fazer, eu fui no ferro e dei uma passadinha aqui para dar uma aderida aqui nesse tecido na manta. Porque o primeiro passo é estabilizar a peça. O que é isso? A gente vai passar um zigue-zague aqui no entorno, já como estão essas peças aqui, olha. A função desse zigue-zague é justamente juntar as camadas e já dar um acabamento neste tecido. Então é sempre importante passar por esse processo. A R2, ela é uma manta resinada, uma manta sintética, na verdade, resinada, que recebe duas camadas de resina, ou seja, dos dois lados, por isso que ela chama R2. Teoricamente, é uma manta que ela cola no ferro, então quando você vai passar o tecido aqui no ferro, não precisa ser o ferro fervendo, senão você vai até tirar toda a maciez da sua manta. Então vai com o ferro quente, mas não no máximo de temperatura, passa sobre e você percebe que ela dá uma leve coladinha. Essa coladinha ela é temporária, só de você mexer ela já vai sair. E vou ser muito sincera com vocês, a gente sempre compra a manta do mesmo fornecedor, que é a Pegorari. Tem rolo de manta que a gente abre e tá colando, que é uma maravilha. Tem rolo de manta que a gente abre e não está colando, tá? É assim mesmo, as coisas não tem muita qualidade no sentido de sempre a mesma coisa. Mas enfim, você dá uma coladinha com o ferro para te auxiliar, sempre do lado fofinho. Veja se você consegue mostrar, Tânia. Tem gente que tem dificuldade para perceber qual é o lado da R2. Este lado aqui, olha, ele é mais poroso, você consegue enxergar até uns certos furinhos aqui nele. Este lado aqui, que é o mais fofinho, é este lado que deve estar em contato com o seu tecido. No caso dessa peça, eu não vou quiltar, não vou fazer matelacê, mas a textura de você passar a mão aqui no tecido fica muito mais gostosa do que quando você usa o lado contrário. Como as pessoas acham que é este lado somente que cola, quem não tem muita experiência vai deste lado, mas a R2, ela já tem esse nome porque ela deve colar dos dois lados. Então, fixado a peça aqui na sua manta, a manta a gente sempre corta um pouquinho maior, porque apesar de ter colado, apesar de ter colocado o alfinete, isso aqui pode dar uma corrida na hora de passar o zigue-zague. Então é interessante sempre um pouquinho maior. A gente vai passar o zigue-zague na beiradinha e depois a gente vai cortar o excesso. Já cortei o meu forro também, tá? E essa tirinha aqui que vai ser onde nós vamos fazer o tirante da fivela. Então eu vou começar por costurar e vou dando umas diquinhas de como você faz isso aí na sua casa. Eu sei que de início, quando vocês começam aí, tudo é difícil. A gente vai passar o zigue-zague, forma prega aqui, prega ali, deforma. Eu sei que quando a gente está começando, tudo é difícil. Até passar esse zigue-zague, você forma prega aqui, prega ali, deforma a peça. É tudo uma questão de jeito que você vai adquirindo durante as etapas do seu trabalho. Quanto mais você fizer, mais craque você vai ficar nisso e a coisa de difícil vai ficando confortável para você. Então eu vou passar o zigue-zague aqui na beiradinha. O zigue-zague, meninas, ele não deve ser muito largo. Olha, esta aqui é uma medida ideal. Repare que ele não é nem muito largo, ele não avança aqui pro meio e ele nem está muito juntinho. Por que que isso é importante? Se você fizer um zigue-zague muito largo e de repente na hora de costurar você não caprichar tanto no pezinho de máquina de costura, vai mostrar um pouquinho desse zigue-zague aqui na frente, então fica ruim.
Se você, por outro lado, fizer um ponto muito fechado, vai te dar muito trabalho se você tiver que desmanchar, e isso às vezes já favorece também a peça ficar um pouco enrugada. Então, normalmente, eu trabalho sempre com o tamanho do ponto assim perto do 3, e na abertura do zigue-zague entre o 0 e o máximo da sua máquina, eu também vou sempre mais ou menos no meio, tá? Aqui a cor da linha é indiferente, porque isso aqui é uma costura auxiliar, ela vai sumir, então eu até aproveito para esvaziar as bobinas nesses momentos aqui que a gente vai gastar com fixação da peça aqui. Então eu vou começar a fazer o meu zigue-zague aqui. Repare que eu nunca começo do canto, porque a gente vai fazendo esse zigue-zague, e se a peça for andando um pouco, você pode chegar aqui no canto e formou uma preguinha aqui, que não é uma coisa desejável. A bolsa não vai dar errada por conta disso, mas não é desejável. Então começa sempre do meio, que você pode ir ajustando isso ao longo da peça. Então, olha, a gente vai passar o zigue-zague, um lado da agulha bate aqui do ladinho, na beiradinha do tecido, e o outro lado bate lá pra dentro. Aqui, o movimento que você faz é sempre vir trazendo isso aqui, olha, pra fora. Não puxa, ó, porque, ó, o tecido deforma. Se a gente puxa, ele vai formando o bico, ele acompanha, ele cede. Então, não puxa, né? Deixa a máquina aí trabalhando e tenta manter bem a pontinha. Precisou tirar um alfinete, vem sempre fazendo um movimento aqui, segurando com a outra mão lá longe, e vem, ó, sempre tirando uma folguinha aqui pra fora, mas sem não excedendo muito nessa força, tá? Eu já tô com tudo cortado aqui. O material que você vai precisar para fazer essa pecinha, um quartinho de tecido, aquela medida de 50 por 75, dependendo da forma que você tirar, você consegue 2 frentes. Para o forro, como tem um bolso interno e o forro do bolso da frente, normalmente você vai utilizar o quartinho inteiro. Normalmente não, você vai precisar de mais tecido para o forro. Então aqui as minhas peças eu já preparei, e além dos tecidos nós vamos precisar, olha, eu separei meia argola de 2 centímetros, que eu acho que é uma alça bem proporcional para essa bolsa. Pode ser quadrado, pode ser o que você tiver aí. Um cursor, 30 centímetros de zíper, e eu também já tô com uma alça aqui preparada. Todo esse material você consegue comprar aqui através do nosso WhatsApp, que você enxerga aí. Estando com os seus moldes na mão, você vai imprimir, recortar. O que é sempre muito importante, meninas, nessas peças onde a gente tem curvaturas, ângulos diferentes, que você sempre se certifique se o seu molde está simétrico. Então você dobra ele ao meio e veja se as duas partes estão iguais, porque se não tiver igualzinho, isso já vai causar uma diferença lá na sua peça pronta no final. Então, separado o molde, eu cortei. No caso aqui, como esse tecido ele tinha um certo sentido, você só presta atenção nisso. Eu alinhei as partes de baixo da bolsinha, mas isso está tudo explicado no molde. Eu alinhei as partes de baixo na parte que seria a parte de baixo da estampa, e tirei as peças, tá? Uma coisa que é muito importante, meninas arteiras, quando você for tirar esse excesso da manta, corta bem rente ao seu zigue-zague, bem rente ao tecido. Por quê? Quando você for costurar, você não vai mais estar enxergando o seu tecido, você vai estar enxergando a manta. E se você tiver uma folga de manta aqui, isso vai te enganar em relação ao ponto da costura e acaba não ficando no lugar correto, tá? Então o corte tem que ser feito bem corrente, assim, bem pertinho do seu zigue-zague. Nós vamos começar a montagem dessa peça aqui pelo bolso da frente, tá? Então é essa parte aqui que eu vou fazer, olha, nós vamos começar por aqui. Então o primeiro passo, eu vou unir aqui o meu forro aqui e vou passar essa costura aqui. Quando eu tenho tecido e manta, eu sempre prefiro costurar pelo lado do tecido, que eu acho que fica mais fácil, né? Desculpa. Quando eu tenho tecido e manta, eu sempre procuro costurar pelo lado da manta, porque eu acho ela mais estável para costurar. E sempre quando você for fazer essas costuras, alfinete é o melhor amigo da costureira, tá? Então alfineta aqui, olha, os tecidos alinhados. Nós vamos começar nessa parte de cima, que é essa parte côncava aqui. Neste momento já é importante que você esteja usando uma linha adequada, né, para o seu tecido de fora. Eu aqui no caso eu tô com um azul marinho, e que você mantenha aqui a distância de um pezinho de máquina, que é a distância de correto, que você nunca vai ter problema de desmanchar.
Nesse momento aqui da costura, é muito importante a gente obedecer o pezinho de máquina e fazermos o retrocesso. O que que é o retrocesso? Para garantir que isso aqui não vai começar a descosturar. Eu sempre diminuo a velocidade, vou até diminuir um pouquinho mais, tá? Porque perfeição é inimiga da velocidade, porque a velocidade é inimiga da perfeição. Então vai sempre devagarzinho para você ter um melhor controle. Lembrando que aqui eu tô usando a minha máquina doméstica. Ela é uma máquina eletrônica, uma máquina um pouquinho maior do que a que vocês costumam ver, mas a gente sempre procura fazer os projetos aqui nas máquinas domésticas, porque é o que a maior parte das pessoas tem em casa, essa é a realidade. Então aqui a gente tem uma barriga, olha, para dentro. Quando a gente tem essa costura para dentro, o que que é necessário aqui? Que você dê uns piques, porque você consegue imaginar que a hora que você virar aqui, tá faltando um tecido aqui para acompanhar. Então o piquezinho é aquele corte que você dá chegando bem próximo da sua costura. Você só não deve cortar mesmo a costura, não precisa encher de pique, são alguns cortezinhos. Quanto mais coragem, quanto mais próximo da costura você chegar, melhor é o resultado. E aqui a gente vai fazer isso aqui, olha, eu vou virar bem direitinho. Você pode até ir no ferro nesse momento, porque eu não quero mostrar o meu forro aqui, e eu tô preparada para fazer o meu pesponto aqui. Para fazer o pesponto aqui, como embaixo eu tenho um rosa, um pink praticamente, eu coloquei na minha bobina o pink, tá? Porque se eu deixar mostrando uma linha azul aqui, se você costura muito bem, muito retinho, pode até agregar um certo valor. Mas para não correr o risco de mostrar uma imperfeição, é bom nesse momento trabalhar com a linha na cor. Aqui, o pesponto a gente sempre faz num pontinho um pouco maior. E a largura aqui do ponto, ela é muito de gosto pessoal. Eu trabalho quase que num pezinho. Eu não gosto do pesponto muito fininho e nem muito largo, que fica feio, tá? Você tem que encontrar o seu aí. Eu vou quase que num pezinho de máquina aqui. Vai devagar, como a gente tem uma curva, tá? Não tenha pressa para que seu trabalho fique bem feitinho. Bolso pronto, com acabamento, chegou a hora da gente juntar isso aqui e fixar aqui. Neste momento, o que que é importante? Que você se atenha, preste atenção que aqui tá exatamente a mesma medida, porque senão, mesmo sem estar torta, às vezes a sua peça acaba aparentando isso. E aqui no meu molde, se você observar, ele tá um pouquinho maior do que essa peça aqui. Por quê? Eu sempre gosto de fazer um pouquinho maior, porque eu costuro por aqui e corto esse excesso. Muitas vezes, quando a gente faz um molde igualzinho, na hora que você faz essa costura ou passa o zigue-zague, ele dá uma encolhidinha e acaba que às vezes ele fica um pouquinho menor que essa parte aqui. Então eu, Lucy, prefiro fazer um pouquinho maior, que aí eu venho por aqui, passo o zigue-zague e corto esse excesso aqui. Mas você só não deixa de prestar atenção aí na hora que você fizer a alfinetagem, dobrando aqui, isso aqui tem que estar exatamente na mesma altura. São pequenos detalhes, como a minha prima que está aqui filmando, a gente faz esse trabalho juntas, que às vezes para quem está começando faz a diferença, né? A pessoa não entende por que que não chegou aqui. Então eu gosto de dar bastante detalhes, que é para você que está iniciando aí na sua casa, consiga acompanhar o vídeo e realmente produzir uma peça como a que a gente faz aqui. Eu adoro dar aula. Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer aqui, ó, a primeira costura, bolso fixado, nós vamos juntar isso aqui, ó, frente com costas. Então, neste momento, faz tudo apoiado numa mesa, né? Não faz no colo, que a possibilidade de dar certo aqui é melhor. Eu vou usar uns clipes. Esses clipes, eles são muito legais para quem tá... todas as etapas assim de fechamento de bolsa, porque como tudo é muito grosso, nem sempre o alfinete acompanha, então os clipes quebram um bom galho. E aqui eu vou passar uma costura um pouco mais grossinha do que o normal. Aqui a minha máquina, ela, como é uma máquina eletrônica, ela tem um pé calcador de 1 centímetro, então a minha costura já fica no 1 centímetro. Se eu tivesse na máquina mecânica, que a gente tem lá na loja, por exemplo, o pezinho é de 0,75, eu costuraria no B,
Para quê? Para que a costura fique um pouquinho mais grossa e fique mais fácil da gente fazer esse rebate aqui, olha, porque rebater dessa forma aqui a costura dá toda a diferença. Se você não faz isso, parece que a costura fica escondida lá pra dentro. Quando você rebate, ela abre. Então fica bem legal. E se você tiver uma folguinha de costura um pouquinho maior, fica mais confortável. Você vai entender no próximo comentário porque isso acontece. E meninas, nesse momento, tudo aqui já começa a ficar pesado. Então é normal que a máquina trabalhe mais devagar, puxe o tecido numa velocidade menor. Então, nestes momentos, às vezes a gente pode dar uma ajudinha para a máquina. Você vê que a minha mão aqui, ela dá uma leve conduzida no tecido, uma leve empurradinha. Porque tá muito grosso, então o ponto tende a ficar menor, vai tudo ficando mais difícil. Então eu passei a costura aqui, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um pespontinho aqui por fora. Esse pesponto é importante que ele seja em cima dessa folga de costura. Porque se você jogar essa costura aqui no meio, que não seja em cima da folga, você não vai alcançar o seu objetivo, que é para te dar uma abertura nessa costura aqui, tá? Então coloca algum alfinetinho segurando aqui. E principalmente quando você for para a máquina, você vem ajeitando aqui, olha, abre a folga de costura e vem com essa costurinha por cima dela. Pode ser mais junto aqui da vala do canal de costura, um pouco mais afastado, mas importante é que você sinta que a folga de costura ela tá aqui embaixo. Então, fundo unido, frente e costas, costuras rebatidas, nós vamos vir para a colocação da lateral. A lateral, a parte do fundo, é essa parte reta. Então, eu vou dar um piquezinho aqui para identificar o meio. E quando a gente fala em pique, gente, é um cortinho de nada. Cuidado, porque às vezes a aluna vem com tanto ímpeto assim, que faz um corte enorme e aí tem que ficar escondendo esse corte. Então, olha o tamanho do meu piquezinho. Esse ficou até grande, eles costumam ser até menores. E aí nós vamos começar por fixar essa lateral aqui, olha. Então, meio da sua lateral com o meio da sua bolsa. Nós vamos costurar até um pezinho de máquina aqui, olha. Tem que ficar essa distância do pezinho de máquina para você conseguir fazer o encaixe da lateral aqui, tá? Então, se você tem dificuldade de fazer isso no olhar, pega uma reguinha e marca 0,75, que é o pezinho da máquina aqui. Então, quando eu digo que tem que ficar um pezinho de máquina sem costurar, é essa distânciazinha aqui, tá? Equivalente a um pezinho de máquina. Eu já coloquei dos dois lados e agora nós vamos subir aqui a lateral. Aqui, olha, o que acontece aqui? Tem que ficar esse dentinho aqui, essa diferença aqui, gente. Por quê? Nós temos uma peça côncava aqui em cima. Então, a costura, ela deve iniciar no encontro dos dois tecidos, que é para a hora que isso tiver costurado, olha, você ter a continuidade. Se você alinhar ponta com ponta aqui, olha, tecido com tecido, o que vai acontecer? A hora que você costurar, vai ficar uma diferença aqui. Então, o segredo dessa pecinha aqui, o molde tá certinho, mas é você fazer essa diferença aqui, olha, a costura ela vai partir do encontro desses dois tecidos. Então, faz a sua alfinetagem a partir deste ponto e aí estica retinho lá para baixo. Pela própria situação da peça, deste lado eu vou começar em cima e vou terminar embaixo. Deste lado de cá eu vou começar embaixo e vou terminar em cima. Isso não tem problema nenhum, desde que você tenha alfinetado ou colocado os clipes na posição correta aqui. Agora é só costurar. Eu concluí a costura da minha bolsinha já, e o que eu disse para vocês é que fazendo aquele encontro certinho, olha como a gente fica aqui, fica com a curva na continuidade, sem precisar de correção nenhuma. Então esse cuidado é muito importante você tomar aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meinho aqui dela, a lateral, porque aqui eu vou fixar a minha alcinha de suporte da alça, tá? Então ela vai ser colocada aqui no meio. Sei que muitas das pessoas que nos acompanham aí são de cidades que às vezes não tem tudo que você procura à sua disposição.
eu vou fazer a alcinha aqui embutida já como eu fiz nessa, porque a gente usa o próprio tecido, né? Não tem grandes dificuldades de você não conseguir fazer isso em casa. Lá na loja, às vezes eu não coloco essa pecinha aqui e venho com um corinho por fora e rebito, mas aí depende de você ter o balancinho na sua casa para rebitar. Então uma forma de você conseguir concluí-la toda na sua casa, já faz essa alcinha e vamos embutir aqui. Aqui, como eu vou usar uma meia lua de 2 centímetros, quando a gente fala uma meia lua de 2 centímetros, a gente quer dizer que na base dela aqui tem 2 centímetros, então eu vou, qual é o cálculo aqui? É uma tirinha de 8 centímetros. Porque eu vou dobrar ela ao meio, você pode fazer isso no ferro, tá? A gente vinca ela aqui ao meio e depois ao meio de novo. A intenção é fazer isto aqui. Isso aqui vai render essa medida de 2 centímetros. Então, como são 4 dobraduras, a medida de corte aqui é sempre 8 centímetros. Vou dobrar, vou vincar direitinho e vou passar a costura para esse ponto dos dois ladinhos para preparar essa alcinha. Aqui eu fiz um tecidinho de 20 centímetros por 8 e depois eu cortei ele tá praticamente com 7,5. Eu não gosto disso aqui muito grande, tá? Então dá uma reduzidinha. Eu acho que a melhor forma de trabalhar é com a peça aqui assim no avesso. Então centraliza bem aqui no meinho e vai passar uma costurinha de segurança prendendo isso aqui, tá? É uma costura na beiradinha, porque depois a costura do forro vai ter que esconder isso aqui. Então fixa enquanto você tá enxergando para ele ficar bem retinho, bem centralizadinho aí no meio da sua lateral. Aqui eu vou trabalhar com o zíper de metro, tá? Vou abrir ele. Não precisa ter medo, porque você vai conseguir encaixar o cursor depois. Eu tenho o hábito de usar a minha bolsinha do lado direito. Então, pra mim, eu coloco a abertura do zíper deste lado aqui, que é a frente da bolsa. É meio chatinho de fazer, porque ele é aquele acabamentinho aqui que a gente tem que tirar o zíper pra fora. É a única parte chatinha dessa bolsa de fazer, na verdade. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço, que pra mim é o jeito mais fácil. Então, o meu cursor vai estar aqui, deste lado de cá. Então, primeiro, gente, posiciona o zíper aqui, olha. Só posiciona ele aqui. Importante neste momento aqui você trazer o seu zíper bem esticadinho. Não estica o tecido, porque senão ele vem, apesar de estar com a manta, ele acaba cedendo um pouco. O zíper, ele tem que estar bem esticadinho, porque senão ele fica com a impressão de embabadado, sabe? Quando o zíper parece que até sobrou um pouquinho. Então eu vou costurar na beiradinha. Nós vamos costurar com uma costura auxiliar, que significa que é bem aqui na beiradinha, uma costura de segurança. Passa essa costura de segurança até mais ou menos um meio centímetro para chegar aqui na sua alcinha, tanto na alcinha aqui deste lado, quanto do lado de lá. Então vai passar a costura aqui na beiradinha, lembrando, olha, estica bem o zíper, mas não puxa o tecido embaixo, deixa ele acomodado lá. Vem trazendo aqui na beiradinha, vai devagarzinho, estica bem o zíper, olha, e faz a costura. Aqui o zíper já tá fixado então na beiradinha com uma costura de segurança, né? O direito do zíper em contato com o direito do tecido, e essa parte aqui é onde vai ser aqui comecinho do nosso zíper. Então a gente tem que fazer esse movimento aqui com o zíper agora para dar o acabamento nele aqui, olha. Essa é a parte chata de fazer. Então você vira aqui, olha, e com cuidado você passa a costurinha em cima disso aqui, para isso já ficar no formato que tem que ser. E toma cuidado para que os dois lados fiquem proporcionais. A nossa referência é essa alcinha aqui. Então procura fazer o mais semelhante que você conseguir da distância em relação a essa alcinha aqui. Então eu vou vir com cuidado e vou passar a agulha, vou passar a costura aqui em cima dessa pontinha do zíper. Lembrando que a gente está fazendo uma costura de segurança. Este lado aqui é o que vai te dar mais trabalho, tá? É o início do zíper e você faça ele aí de forma que fique o mais semelhante possível um lado do outro. Já o outro lado, a gente deixou essa distanciazinha aqui sem costurar e aqui você só joga um alfinetinho prendendo esse zíper aqui para baixo, que o movimento, esse movimento aqui dele já é suficiente para ficar
bem acabado na hora que passar a costura. Deste momento em diante, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o forro da mesma forma, porque depois o forro vai vir aqui com a agulha já deslocada para a esquerda ou com o pezinho do zíper. E nós vamos fazer o fechamento da bolsa. Então eu vou para a montagem do forrinho agora. A montagem do forro é exatamente como você montou a parte de fora. Nós temos uma diferença. Eu gosto de fazer esse bolso de dentro um pouco menor, porque o que acontece? O bolsinho aqui de fora, se você for ver, ele desce até aqui embaixo. Na verdade, o bolso, ele faz um pouco do fundo da bolsa. Para que isso não aconteça lá na parte do forro, para que você não corra o perigo de uma chave parar lá embaixo, a gente vai fazer assim, olha, o molde já dá o bolso do forro um pouquinho menor e nós vamos fechar em cima e embaixo e revirar. Então o bolsinho nós vamos costurar em cima e embaixo. Eu tô costurando com a linha escura para acelerar um pouco aqui a filmagem e para que você enxergue bem o que eu estou fazendo, tá? Mas numa situação melhor, você costura isso já na linha da cor do zíper mesmo, tá? Revira aqui, vamos fazer o press-ponto, vou dar os piquezinhos aqui. O mesmo processo que fizemos lá fora, tá? Igualzinho. Ajeita no ferro direitinho e vamos fazer um press-ponto aqui em cima. Acompanhando o que nós fizemos lá na parte de fora, a gente vai fixar o bolso aqui, olha, só que ele tá fechado, ele vai subir aqui um pouquinho para que ele não avance lá no fundo da bolsa. E você vai fazer uma costurinha de segurança aqui na beiradinha. Depois a montagem do forro, ela é exatamente como nós fizemos lá. Vamos unir a parte de baixo, já deixando uma abertura para revirar e depois vai colocar as laterais aqui exatamente como montamos a parte de fora da bolsa. Juntando aqui frente e costas pela parte de baixo, já vou deixar a abertura aqui para revirar a peça. Fixação da lateral, primeiro a base até um pezinho de máquina e depois subir ela. Preparando para fechar a bolsinha, eu gosto de trabalhar com ela aqui no avesso e enfiar o forro direito com direito aqui dentro. Como eu já tenho o bolsinho aqui no externo, na parte da frente, este bolsinho aqui eu vou jogar ele para a parte de trás. E aí vamos acertar os pontos, meio com meio e vir alfinetando. Vou costurar pelo lado do forro, que é pra gente sentir o zíper direitinho aqui, o volume dos dentes, que ele que vai te guiar para sua costura. Então vou fazer o encaixe aqui direitinho. Nesse momento aqui, arteiras, o forro, a borda aqui deve coincidir certinho. Se você encontrou alguma diferença, faz algum ajuste para que o forro não fique sobrando, não fique embabadado. Por isso que é muito importante quando a gente costura, você tentar manter a folga de costura. A mesma folga que você usou na parte de fora, você usa na parte de dentro, que aí quando você fizer o encaixe, dá certinho. Então, deste lado aqui eu tenho a pontinha, né, do início do zíper. E aqui atrás, lembra que eu prendi com o alfinetinho? Ela tá lá dentro. E agora a gente vai passar. No momento aqui nós não enxergamos o zíper, mas nós sentimos ele aqui bem direitinho. Então é só você seguir, ele tem que estar sempre raspando aqui no pé calcador. O pé calcador esbarra nele, isso funciona como um limite. E é até legal se você utilizar uma ferramenta, porque aí você vai apertando aqui e vai garantindo que a costura fique sempre na mesma distância em relação ao zíper. Vou diminuir minha velocidade. Então vem, olha, devagarzinho, você vai ajeitando aqui, vai passando a sua costura. É nesse momento que você precisa ter um pouquinho de paciência e persistência. Olha, eu costurei pelo lado de dentro. Aqui a costura tá regular. Olhando aqui no cantinho, por este lado, olha como a minha costura ficou na beiradinha. Não vou poder deixar isso aqui assim, porque fica muito frágil aqui. Um pouquinho que essa bolsa for para lá e para cá, é capaz de começar a descosturar. Então, com paciência, eu vou vir pelo lado de cá, fazendo o contorno e acertar essa costura. Até tá tudo bem de acordo, para daí a gente virar a peça para fazer o press-ponto.
E para você que tem a máquina doméstica, o que eu aconselho? Na hora de fazer isso aqui, tira a parte que solta, que eu não sei como é que chama, mas tira ela. Essa minha máquina aqui, ela não tira, ela é compacta. Então não dá para encaixar no braço da máquina, porque se você encaixar no braço da máquina, você vai ser mais fácil de você passar essa costura aqui. Agora eu já tô satisfeita aqui com a minha costura, né? Alisei tudo, eu acho que tá bonitinho. Chegou o grande momento da revirada. Então, enfia a mão com gosto, pega o cantinho lá embaixo e vem revirando com cuidado, tá? Pra não rasgar o seu forro. Essa foi legal. Isso daí eu corto. E ele escurece essa porcaria mais do que já escureceu. Como eu já tinha visto, a parte de fora já estava tudo ok, essa costura que a gente fez não influenciou em nada. Vamos conferir o zíper aqui, se ficou tudo certinho, e preparar para fazer o press-ponto aqui. Agora a gente já tá fazendo o press-ponto aqui de finalização. Então o press-ponto, gente, você tem que fazer sempre estando com o direito da peça para você, que é onde importa para ficar mais bonito, né? Quase prontinha a nossa peça. Agora eu vou colocar o cursor, né? Acerto o tamanho do zíper aqui. Aqui eu acabei, na hora que eu cortei na loja, cortei um pouquinho menos de 30 centímetros, ele ficou um pouco curtinho. Na medida de 30 centímetros aí do projeto, você vai ver que vai ficar melhor. Eu vou cortar mais um pouquinho, porque olha esse desfiado aqui, isso aqui vai me atrapalhar para colocar o cursor. Na hora de colocar o cursor, enfia um pouquinho de um lado. Esse é o zíper número 5, tá, gente? Tanto o zíper quanto o cursor. Um pouquinho do outro lado. Junta embaixo e empurra. Tá? Olha, dar aquela esticadinha no zíper é fundamental, porque eu já vi algumas pecinhas dessas que acaba ficando um certo embabadado aqui, eu acho que não fica bonito. Agora eu só vou fazer o nosso acabamentinho aqui. Como isso aqui vai ficar voltado lá pra dentro, porque nós temos a alça aqui, acho que não vale a pena você investir numa peça de metal. Um acabamento de tecido aqui resolve o problema muito bem. Então aqui eu cortei um pedacinho de tecido de 5 centímetros por 4 por 5. Como o meu zíper ficou um pouquinho curtinho, tá meio desconfortável, mas aqui eu tô colocando, olha, direito do tecido, como um viagem acabamento, direito do tecido no avesso do zíper, vou dobrar aqui, acompanhando aqui, cadê os meus alfinetinhos? Então acompanha aqui, olha, dobra aqui e a gente vai passar a costura aqui, nesse sentido aqui. É uma costura chatinha de passar, vai com cuidado, porque tem os dentes do zíper, mas não é nada impossível de fazer. Agora aqui, vira exatamente como a gente faz num viés, tá? Ajeita aqui e passa a costurinha, dando acabamento aqui, olha. Bolsa prontinha, né? Eu tô colocando essa alcinha aqui. E meninas, todo esse material que você me viu usando, aqui você consegue comprar aqui na loja do Santa Costura. A gente tem a venda na loja física e também fazemos a entrega através do WhatsApp. O site por enquanto está desativado, mas você pode chamar aí no WhatsApp que você... Se você gostou do projeto e quer receber o molde para você replicar aí na sua casa, chama aí no nosso WhatsApp que está aparecendo e manda a frase lá, quero receber o molde, que nós vamos lhe encaminhar via PDF. Bolsinha pronta, só tô colocando a alça aqui. Quero relembrar para você que todo esse material você encontra disponível aqui no Santa Costura. Nós vendemos também via WhatsApp e entregamos aí na sua casa. E no caso dessas bolsinhas aqui, a gente tá com a venda até com os kits. O kit você já recebe o tecido de fora, o forro, a manta, o zíper, a alça pronta na cor que você escolher, para que você possa fazer o seu projeto aí com toda exatidão. E caso você queira receber o molde dessa lindeza para fazer aí na sua casa,
Comenta e manda uma mensagem para o nosso WhatsApp escrevendo eu quero um molde, que você vai receber todos os PDFs para fazer a impressão aí na sua casa e replicar essa lindeza aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido aproveitar algumas dicas, ainda que de repente não seja para fazer essa bolsa em específico. E não esqueça de curtir o vídeo, indicar para as amigas se for o caso e seguir a nossa página para sempre estar recebendo, seguir o nosso canal para sempre estar recebendo as atualizações. Muito obrigada!